O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores à sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e disse-lhes: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. E o patrão disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. E cada um vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor de um dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei para ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos celebrando hoje o 25º domingo comum no calendário litúrgico, sabendo que não é tão comum assim não, porque tempo comum é o tempo especialíssimo, é o tempo do ministério público de Jesus. Neste chamado tempo comum, que é o tempo do ministério público de Jesus, nós o celebramos na sua prática, na sua prédica, nos seus milagres, nos seus ensinamentos, nas suas parábolas. E por falar em parábola, os senhores ouviram aqui uma delas no Evangelho segundo São Mateus, ao 20º capítulo de Mateus, que tem 28 capítulos. Sabendo que parábola é um gênero literário muito conhecido no mundo antigo, e Jesus também fez uso delas. Cria-se uma história e ressalta uma grande mensagem.
E a parábola que os senhores ouviram aqui é uma parábola maravilhosa. Nós poderíamos voltar à primeira leitura, porque há umas palavras do Senhor colocadas na boca de Isaías, que de certa forma iriam elucidar e ser um frontispício para a liturgia da palavra do Evangelho do domingo de hoje. E são estas: meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e meus caminhos também não são os vossos caminhos. Eu me lembro aqui de Duns Scotus, franciscano místico e teólogo medieval franciscano, fala o seguinte: se Deus existe como as coisas existem, então Deus não existe. É deste jeito mesmo. Se Deus existe como as coisas existem, então Ele não existe. Nós existimos como as coisas existem, mas Deus não existe como as coisas existem. Mestre Eckhart, que é místico medieval dominicano, talvez o maior dos místicos do Ocidente, fala o seguinte: acima das nossas consciências, Deus brilha. E é nesse espírito que nós entramos aqui no Evangelho de hoje, nesta parábola que os senhores ouviram. Um patrão tinha uma vinha, precisou de operários para a vinha e saiu de madrugada e contratou empregados de madrugada, contratou empregados 9 da manhã, contratou empregados ao meio-dia, contratou empregados 3 da tarde, contratou empregados 5 horas da manhã. Nos tempos do Novo Testamento aqui, o trabalho era pesado. Já havia trabalho escravo naquela época. Hoje tem trabalho escravo. Está sempre denunciando por aí trabalho escravo. Nos tempos de Jesus aqui, o trabalho começava às 6 da manhã e até 6 da tarde. Eram 12 horas de trabalho. E a pessoa recebia uma moeda de prata. Uma moeda de prata é o denário romano. O denário romano é o necessário para alimentar uma família de 4 pessoas por um dia. Era o denário romano, era a moeda de prata. Então é com esse denário, com esta moeda de prata, o necessário para alimentar uma família de 4 pessoas por um dia, com esse salário as pessoas foram contratadas. Então insurgem aqui 2 momentos importantes no Evangelho. Um é uma questão puramente social gravíssima, a questão de desemprego. E o outro é a questão de que muitas pessoas murmuravam contra o patrão, achando que ele estava sendo injusto. Então, o primeiro ponto, a questão gravíssima do desemprego, que é uma questão seríssima. O dinheirinho do pobre é abençoado, profundamente abençoado. Ouvi certa vez um grande místico, um grande mestre de espírito, num retiro, falar o seguinte: a mordomia do padre é que ele nunca vai ser um desempregado, porque ele sai desta paróquia, vai para outra, a igreja está lá, os fiéis estão lá, ele tem a casa, tem as coisas, tem tudo arrumadinho para ele. Logo, a mordomia do padre é saber disso. Ele nunca será um desempregado. Mas os mases sempre interferem na vida da gente, tá? Mas é uma interferência. Mas é interferência. Então o mas está sempre interferindo na vida da gente. E o mestre disse: mas
uma pessoa, por exemplo, um senhor de 50 anos, fica desempregado. Ele vai bater de porta em porta, de patrão a patrão, de trabalho a trabalho, e tudo isso lhe será negado. As portas lhe serão fechadas. De modo que é uma questão gravíssima, seríssima. A pessoa carece do seu dinheirinho para viver. Santo Agostinho fala o seguinte: você nunca, para quem tem fome, não lambe pão pintado. Não tem como você saciar a fome lambendo pão pintado. Então Agostinho fala: não sacia a fome quem lambe pão pintado. Não tem como. Quem tem fome não pode esperar. Como é que o patrão vai, a pessoa que foi desempregada e ficou procurando emprego e não encontrou? Como aqui no Evangelho aqui. Aquelas pessoas de 5 horas da tarde que foram contratadas, estavam esperando, lá ficaram o dia inteirinho à espera. Não encontraram nada. Encontraram um patrão que lhes acolheu e deu-lhes emprego. Santo Agostinho fala: aquilo que é supérfluo para uns é necessidade dos pobres. Agostinho é um dos 4 pais da igreja ocidental importantíssimos. Quando vem Gregório de Nazianzo, uns 100 anos antes de Agostinho, este pai da igreja oriental, que é um dos 4 pais da igreja oriental, São Gregório fala: aquilo que é supérfluo para uns é roubo dos pobres. Vai muito mais longe. Isso é questão de a gente pensar. Dom Helder Câmara foi o maior profeta do terceiro mundo. Falava o seguinte: um mundo sem rico, sem pobre, um mundo de irmãos de verdade. Só que a tentação de muita gente é sempre achar que a felicidade está no ter. Engana-se redondamente. Aquela pessoa que acha que a felicidade está no ter, está correndo atrás do arco-íris. O arco-íris nasce bem na minha frente, o regato que está ali na minha frente. Eu acho que está ali. Meu tempo de criança, a gente corria atrás dele. Achava que ia abraçá-lo. Ele está mais longe, mais longe ainda. Você nunca vai conseguir abraçar o arco-íris. A felicidade não está no ter, está no ser. É muito diferente. Por isso que Carl Gustavo Jung fala: as pessoas mais felizes são os místicos, porque elas descobrem que a felicidade não está fora, mas está dentro. Nesse sentido, todo drogado é um místico em potencial, porque ele entende que a felicidade não está lá, está aqui. Em potencial, ele é um místico. E as pessoas acham que a felicidade está no ter, enganam-se redondamente. Então o Evangelho está mostrando tudo isto. Esta parábola desorientou muita gente e continua a desorientar e a desnortear muita gente, se a pessoa querer reduzir Deus à categoria humana. Se eu reduzir Deus às minhas próprias categorias, isso vai me desconcertar totalmente. Porque se Deus existe como as coisas existem, então Deus não existe. E é deste jeito mesmo. Então não tem como você imaginar que o patrão foi injusto. O patrão disse: não, eu não fui injusto. Porque a palavra justiça é aquilo que ajusta. Na origem do termo justiça estão as mós que vão se engrenando perfeitamente. 3 mós se engrenam, se ajuntam ali. Aquilo daí surgiu o termo justiça. É tudo aquilo que tem estabilidade da ordem, tem equilíbrio no movimento.
O patrão é injusto, é justíssimo, mas um empregado que trabalhou o dia inteiro começou a resmungar. Ele disse: mas o senhor está sendo injusto. Aí o patrão disse: você está resmungando por quê? Você está com inveja porque eu estou sendo bom? Inveja é uma questão muito séria. São Tomás de Aquino, gênio do Ocidente, fala o seguinte: se a tristeza é uma alegria por causa do bem do próximo, então o bem do próximo se torna odiável. É daí que ódio nasce, da inveja. E a inveja é a tristeza do eu por causa da alegria do outro. Quando o outro está se desabrochando, crescendo, saindo-se bem na vida com a graça de Deus, ao invés do eu ficar alegre por causa da realização do tu, da alegria do tu, ele fica triste. Mas o invejoso só fica triste por quem está perto dele. Quem está longe não passa por perto dele, não o incomoda. Então, inveja é uma tristeza, é uma alegria do eu por causa do bem do próximo. Então o patrão disse aqui duas coisas: ou você está com inveja, ou você está com inveja porque eu sou bom. Na verdade, Deus é bom. Em Deus resistem três grandes coisas: beleza, bondade e verdade. Porque beleza, bondade e verdade significam exatamente a mesma coisa. Porque beleza, bondade e verdade, elas provêm da mesma radical. Deus é bom, Deus é belo e Deus é verdadeiro. Agora entenda o que significa ser belo. Uma coisa é beleza, outra coisa é boniteza, é bonito. Bonito é superficial, é casca, é por fora. Agora beleza é interior, é vida no espírito, é vida interior. Uma pessoa pode ser ter aquela categoria de feio, como a gente imagina. Pode ser feia, no sentido de boniteza, mas ser absolutamente bela. Pode guardar então e manter a sua jovialidade interior, porque ela é bela. Por que ela é bela? Porque ela traz em si brilho natural de Deus, porque ela traz em si parentela divina. Papa Francisco fala: pessoas que passam por esta vida e não exercem a prática do amor fraterno, envelhecem antes, tornam-se pessoas ruins. E quando a pessoa se esforça por fazer transparecer na vida dela aquilo que ela tem de bom, de belo e verdadeiro, ela torna-se uma pessoa melhor. A jovialidade mantém-se na vida dela. O patrão disse aqui, porque isso é próprio de Deus, ser bom é próprio de Deus. Isaías, os senhores ouviram ali, resumiria tudo o que está escrito aqui: os meus pensamentos são diferentes dos vossos, os meus caminhos são diferentes dos vossos, porque Deus é profundamente misericordioso para com todos nós, e exerce para conosco uma profunda comiseração, para com as nossas misérias, as nossas fraquezas, as nossas demências todas. E a espiritualidade é desse jeito. Então o que está dizendo por detrás de todo esse texto, esta parábola, é exatamente isto: é a misericórdia mesma de Deus. Porque aquela pessoa que se acha espiritualmente grande, que cresceu, fez longa caminhada, aí ela se engana redondamente. Nesse sentido,
Jesus vai terminar aqui dizendo: porque os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Em espiritualidade, aquelas pessoas que quem quiser ser maior, que torna-se menor. Faz de acordo com o coração mesmo de Cristo. Consequentemente, de acordo com o coração mesmo de Deus, que dá para todos nós aquilo que a gente merece de fato, sabendo que Deus os conhece muito mais do que nós mesmos. Deus é muito mais íntimo de mim do que eu mesmo. Deus é muito mais íntimo de mim do que as minhas próprias intimidades. Deixemo-nos então abraçar a essa verdade e sejamos pessoas que exerçam a prática da partilha, a prática da ajuda, a prática do bem. Isto agrada ao coração de Deus e agrada ao coração de Cristo. Jesus que fala no Evangelho aqui, porque os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos.